Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vou fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 14, do 15 ao 24, que é a parábola do grande banquete. Mas antes vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. E te agradecemos, ó Pai, por mais este dia, que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, nos dê entendimento e sabedoria para entender a Tua palavra, Pai. Peço isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, então vamos a uma pequena explicação. O Senhor tinha acabado de falar, né, de dar toda aquela explicação antes. E um dos que estava sentado à mesa, né, com o Senhor Jesus, disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Porque o Senhor estava falando do banquete, né? Aí o Senhor Jesus respondeu que ele entrou com a parábola, né? Que um certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Esse homem é o próprio Deus, né? Ele está preparando o banquete e que convidou muitas pessoas. Ou seja, o Senhor está convidando pessoas desde do começo, né? Desde o começo do mundo que o Senhor está chamando as pessoas, né? E na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, né? Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse que tinha acabado de comprar propriedades e que precisava ir vê-la. Pediu desculpa, né? Então, este primeiro, que deu essa desculpa, né? Ele falou pro próprio Deus, né? Que tá dando o banquete, que não podia ir. O Senhor chamou, né? E ele falou que não podia ir. Porque no início, o Senhor chama o seu povo para se arrependerem dos seus pecados, né? Então ele começou a chamar esse povo assim que ele escolheu Abrão, né? Depois que trocou o nome para Abraão, depois veio Isaac e veio Jacó. E os erros sempre existiram, né? No meio do povo. E muitos não obedeciam. Eles sempre tinham desculpas para ir por outro caminho, né? Mesmo os profetas falando e explicando, eles tinham desculpa sempre desculpa para não ir, por isso ou por aquilo, né? O senhor está falando que eles estavam sempre dando desculpa. O outro disse que tinha comprado bois e estava indo experimentá-los e pediu desculpas. Quer dizer, pedir desculpa não resolve nada, né, gente? A gente ouve a palavra do Senhor e não tem tempo para o Senhor, tem tempo para outras coisas, mas não tem para o Senhor. Não adianta você pedir desculpa. Se você não mudar, não vai adiantar nada, né? Então, este homem, que, segundo aqui, que falou que comprou os bois e que ia experimentá-los, já é uma outra geração, que é a geração de Moisés, né? Que Moisés, o Senhor não mandou o Moisés, né? Para salvar todo aquele povo da escravidão do Egito. Eles estavam todos sofrendo lá, né? O Senhor enviou Moisés para que tirassem todos de lá, né? E aconteceu. Mas mesmo vendo tudo o que eles viram, presenciaram, o mar vermelho se abrindo e todas as outras coisas, eles não queriam ouvir.
muitos não queriam ouvir a mensagem que o profeta trazia, né? O Senhor falava através dos profetas, para que os profetas levassem a mensagem até o seu povo. Mas muitos não queriam nem saber, não queriam nem ouvir, achava que Moisés estava errado e por aí vai, né? E sempre seguia, ele seguia os seus próprios caminhos, né? Não, eu vou por aqui porque é assim que eu vou fazer, Moisés está errado, e é assim que eu vou fazer e ponto. E iam, né? Seu próprio destino, que eles mesmos estavam caçando, né? Eles não aceitavam a palavra do Senhor, que era a palavra certa, que era seguir o caminho correto de Deus, né? Só Ele, só o Senhor sabe, né? O que é bom para nós. E o outro disse que tinha acabado de casar, esse já é o outro, e que não iria. Mais um, né? Então, de geração em geração, Deus sempre enviava os profetas para chamar o povo ao arrependimento. Mas eles não queriam nem ouvir nem obedecer. Eles mesmos se encheram de leis humanas e passaram, né, a seguir e a errar constantemente. Era um erro atrás do outro. O Senhor mandava profetas de geração em geração, o Senhor estava mandando profetas, mas muitos chegavam a matar os profetas para poder não ir para o caminho certo. E sempre vinha o castigo deles, né? O próprio caminho errado que eles estavam frequentando, eles iam bater de frente com o mal, né? Saíam do caminho certo para ir para o caminho errado, né? E continuavam no erro. O Senhor mandava, eles não obedeciam. Em outra geração o Senhor mandava de novo, mais profetas, não obedeciam. E por aí foi, né? Ao longo do tempo, né? Dos anos, foram sempre as mesmas coisas. E até hoje, né, gente? E aí, nesse caso aqui, o servo voltou, né? E relatou tudo ao Senhor. Né? Falou, então, o dono da casa ficou irado. Porque o servo voltou e falou, ninguém deles querem vir. Todos estão muito ocupados. E aí, Deus se irou, né? Ficou nervoso, não é para menos, né? Porque o povo teimoso. E então o dono, né, falou, que é o próprio Deus falou, mandou o servo ir bem rápido para as ruas e becos da cidade e trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Esses aqui, gente, quando o Senhor fala de pobres, aleijados, cegos e mancos, são as pessoas que não tinham entendimento da palavra de Deus, não conheciam o Deus único. Eles eram totalmente assim, cegos mesmo, não tinham entendimento nenhum da palavra de Deus, não conheciam o Deus único, né? Era que nem uns bichos do mato, né? Não tem, assim, não conhece ninguém, nem um ser humano, quando vê, ou ele ataca ou ele foge. Os gentios também eram assim, eles não tinham entendimento, eles não conheciam o Deus único, né? E o servo disse que já tinha feito tudo o que o Senhor havia mandado e que ainda tinha lugar. Ou seja, a palavra do Senhor chegou até os gentios, né? A todos esses cegos, aleijados, mancos. Muitos aceitaram, mas ainda tinha lugar. Então, o que o Senhor fez? Por que ainda tinha lugar? Porque muitos não queriam, não aceitavam o Senhor, né? Então, o Senhor disse para o servo, vá pelos caminhos e valados. Isso é, por todo mundo, né?
Não importa se está cercado, se tem uma cerca ou não, é para ir e acabou, né? É para pregar o evangelho, ó. Então o Senhor falou: vá, caminhe para todos os caminhos valados e obrigue-os a entrar para a minha casa, para que fique cheia. Então todos vão ser obrigados a ir. Tanto os que aceitaram ou que não aceitaram o Senhor, eles vão. Se eles vão se sentar à mesa do Senhor, a ceia, vão se sentar ali no banquete que o Senhor vai preparar, que o Senhor está preparando. Aliás, está preparado. Nós é que não estamos preparados a sentar-se ainda, né? Aí é só com o Senhor, só Ele é que vai saber quem vai se sentar na mesa com Ele, né? Quem vai ser os escolhidos, porque vai ter os que ficarão de fora e os que aceitaram o Senhor, que andaram com o Senhor, né? Durante a vida, né? E depois da morte não tem mais jeito, né? Aí o Senhor mesmo falou: olha, eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha só, o Senhor teve misericórdia, mandou chamar, mandou os profetas, e ninguém quis ouvir. Ninguém não, né? Muitos não quiseram ouvir, né? Então, mais uma vez, o Senhor, Ele usa de misericórdia, usou de misericórdia, mas o povo, eles não quiseram ouvir, né? Porque eles estão sempre muito ocupados, estão ocupados demais para Deus. Eu já chamei pessoas para conhecer a palavra do Senhor, né? Ah, não, hoje eu não dá não, que eu tô ocupado, hoje eu não posso. Então continua até os dias de hoje, né, gente? O Senhor falou, deixou escrito para nós que isso iria acontecer e realmente acontece, né? Muitos não querem nem ouvir, ainda xinga. Fala que os crentes são isso ou aquilo, né? Maltrata. Muitos países aí são fechados para o evangelho. E no próprio país nosso, né, Brasil, é livre, né? Nós podemos falar do Senhor Jesus à vontade. Mas, infelizmente, muitos não querem nem ouvir falar que existe crente, né? Na verdade, seria ouvir a palavra do Senhor, né? Porque é Deus que está mandando chamar, não é nós. Não é eu que estou chamando para um banquete na minha casa. Não é eu, é o próprio Deus. Então, nós estamos levando a palavra do Senhor, o evangelho, porque foi Ele que mandou. Aqueles que não querem ouvir, passam direto, preferem ouvir um vídeo de qualquer uma outra coisa, de um feiticeiro ou de bobeira na internet, e deixa o vídeo que fala da palavra de Deus, não tem tempo para pensar, não, isso é chato, eu não quero ouvir não. E assim por diante, né? Então eles estão sempre ocupados demais para Deus, sempre. O Senhor Jesus, Ele desceu na terra há 2000 anos, né? E encontrou com o povo totalmente corrompidos por leis e costumes humanos e entendimentos errados das Sagradas Escrituras. Isso há 2000 anos ele encontrou tudo isso e hoje continua a mesma coisa. Muitos aceitaram, mas muitos, eles são corrompidos. Eles andam por costumes, por leis que o próprio ser humano dá. Eu não estou falando de leis aqui não, que você não pode ultrapassar o outro carro em certo lugar, ou que você é obrigado a parar no semáforo vermelho. Não estou falando dessas leis. Estou falando de leis e costumes que o próprio ser humano impõe para que os outros façam. E aí tá tudo ok. As pessoas fazem direitinho. Rapidinho aprende e faz e obedece, né? E o entendimento errado da Sagrada Escritura também. Muitos, não, mas eu estou lendo a Sagrada Escritura, eu estou ensinando a Bíblia, mas estão ensinando totalmente errado. Não pode, o Senhor não quer que isso aconteça, porque Ele já, quando Ele desceu na terra, Ele viu isso. Ele viu que
havia um povo corrompido e estavam trocando a palavra de Deus por palavras que eles mesmos estavam ensinando, e o povo estava ali aceitando, ensinando o povo a obedecer uma coisa que não era Deus que mandou e era o próprio homem, né? E hoje acontece muito isso. E até quando o Senhor veio, né? Quando o Senhor veio há 2000 anos atrás, esse povo que foi escolhido por Deus antes do povo judeu que era o povo israelita, né? Eles tinham sido escolhido um povo para caminhar com o Senhor, mas andar corretamente, andar no caminho certo, e para que outros povos vissem isso e também se convertessem, né? Mas foi ao contrário. Muitos se corromperam, foram por caminhos errados, não ficaram no caminho do Deus único, né? Muitos deles preferiram ir pelas portas largas, que era mais fácil, né? E tudo é melhor porque tudo pode, né? Então eles caminharam e foram o mundão, fazer o que o mundo oferecia, que eram idolatria, prostituição e por aí vai, né? A gente sabe, né, que são muitas coisas que não tem nem como falar. Mas eles preferiram andar, né, por portas largas, como hoje também muitos andam e preferem, porque é mais fácil e é melhor, né? Eles acham mais gostoso, sem saber que depois daqui tem uma outra vida, tá? Ela é a vida eterna depois. Ela é eterna tanto para os que vai queimar no inferno, no lago de fogo e enxofre, ou para aqueles que vai viver com o Senhor, né? Ela é eterna, não vai mais ter fim. Acabou. Esse mundo aqui tem fim. Nós morremos por causa do pecado, mas a vida eterna não vai ter fim. Tanto a eterna com Deus, quanto a eterna do lado do inimigo, né? Então, muitos eles preferiram ir por portas largas, onde era mais fácil, e acabaram sofrendo as consequências dos seus atos, né? A gente sabe o tanto que o povo sofreu, né? O povo judeu sofreu muito, e Deus não negou isso. Deus mostrou tudo, deixou escrito. Sofreram por isso, pela desobediência. A partir da hora que você deixa de andar no caminho de Deus para andar no caminho tortuosos, errados, Deus não vai te proteger mais. Aí você está por conta e risco, por sua conta e risco. E aí acontece todas as consequências dos atos que foram feitos, né? E o Senhor Jesus, ele veio para chamar o seu povo, né? Mas eles estavam muito ocupados demais, né? Demais fora da conta, para ouvir e ver o seu Deus entre eles mesmos. Eles não viram, eles acharam que não eram. Por quê? Porque estavam num caminho errado, entendimento errado das Sagradas Escrituras, achando que o Messias que viria era um Messias que vinha em um cavalo branco, todo enfeitado e todo cheio de pompas, e vinham para libertar todo o povo do povo, dos líderes romanos, né? Que eles se achavam que eles eram escravizados por esse povo. E eles achavam que viria esse líder, esse Messias, para salvar eles, né? Armado e com espadas e por aí vai, né? Para deixar eles viverem em paz na terra deles. E não foi isso. Eles entenderam tudo errado. Tudo que o Senhor deixou escrito nas Sagradas Escrituras, eles não entenderam. Ou entenderam ao contrário, né? Entenderam do jeito que queriam entender, sei lá, né? Assim como muita gente tem um entendimento totalmente errado das Sagradas Escrituras. No dia de hoje também, naqueles dias, tinha a mesma coisa, né? Então, gente, muitos deles, né, que o Senhor falou que veio para os seus, e os seus não o receberam, e não o receberam mesmo. Não foram todos, óbvio, né, que muitos aceitaram o Senhor, né? E então o Senhor
veio para os seus e os seus não o receberam, não o conheceram, né? Não conheceram a visitação de Deus na terra. Então, muitos não aceitaram o Messias, né? Que era o próprio rei, o próprio Deus, o Deus único. Então, o Senhor fez o quê? Então vou me voltar totalmente aos que os fariseus, né, os judeus, os mestres da lei, chamavam de goim ou goi, de cães, que eram todo o povo gentil, todo aquele povo que eu acabei de falar, né, um pouquinho atrás ali, que eram os cegos, os mudos, os surdos, sabe? Então o Senhor se voltou para esse povo, que os judeus se achavam tão melhores, os fariseus se achavam melhores e chamavam esse povo de cães, para eles eram cães. Então o Senhor se voltou a ensinar todo esse povo, não só aqueles judeus que aceitaram, que queriam andar com o Senhor, mas também por todo o povo gentil foi pregado e está sendo pregado a palavra do Senhor para que eles conheçam, né? Para que na época que eles conheciam, e por aí foi, a palavra do Senhor foi sendo pregada por esses 2000 anos e está sendo pregada e vai continuar até o Senhor vir. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos mandou fazer. Então nós temos que obedecer, né, gente? Se você está ouvindo esse vídeo todo, ouve com atenção, procura levar a palavra do Senhor. Se você aceita a palavra de Deus, deixa aí o seu gostei e leva a palavra, procura compartilhar a palavra do Senhor com as outras pessoas também, assim como eu estou fazendo. Você pode também estar compartilhando esse vídeo ou você mesmo fazer o seu próprio vídeo, conhecendo a palavra do Senhor e levando o evangelho para outras pessoas. Eu não tenho conhecimento, não sou teóloga, não sou pastora, sou simples, humilde, falo a língua do povo, falo do meu jeito, mas o importante é falar do Senhor, que o único que salva, o único caminho que nos leva a Deus, a vida eterna, é Ele. Então, nós temos o dever de fazer isso porque o Senhor mandou, né? Então, se mandou, nós temos que obedecer e ponto final, né? Então, o Senhor, Ele se voltou para pregar o evangelho e deu o seu ministério para os gentis, né? Que eles não conheciam o Deus único. E por isso que eles serviam deuses, né? Que eram deuses falsos. Era feito de madeira, de pedra, de barro, de louça, sei lá, de qualquer coisa. Mas era um Deus que eles... Era o único que eles tinham. Eles não conheciam o verdadeiro, né? Por quê? Porque nunca ninguém ensinou. Se não tiver ninguém que ensine, se não tiver ninguém que fale, como que a pessoa vai conhecer o Senhor Jesus? Não tem como. Então, por isso que ele falou, leve a palavra, pregue o evangelho a toda criatura. Então, na época, houve muitos gentios que se converteram, né? Mas o Senhor Jesus, ele deixou os seus apóstolos e os discípulos somos nós, né? Para continuarem a levar o evangelho por todo o mundo, até o dia do grande banquete. Né? O dia que ele falar, tá pronto, todos venham, aí pronto, né? A partir daí é a hora que esse mundo não vai existir mais, o Senhor vai arrebatar o seu povo, vai arrebatar aqueles que é dele, tanto os que já faleceram, todos que tiverem morrido e os que na época estiverem vivos também vão ganhar um corpo glorificado, como o do Senhor Jesus, para viver a vida eterna, né? Então, o Senhor falou para a gente levar o evangelho por todo o mundo, até o dia do grande banquete, até o fim, né? Até o fim dos tempos, onde os que aceitaram, né, o chamado e
aceitaram de verdade o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Então, esses vão ser os escolhidos. Então, só o Senhor é que vai saber quem que vai se assentar na mesa dele, no grande banquete, né? Por isso que nós temos que andar no caminho de Deus, respeitar. E quando alguém vem falar de Deus para nós, do Senhor Jesus, gente, ouve. Se você não é convertido ainda, ouve a palavra, seja humilde. Assim como eu sou humilde, eu ouço a palavra do Senhor direto, porque eu não sei. Eu conheço o Senhor Jesus e estou falando dele para vocês, que é o único que salva, o único que nos leva à vida eterna. Eu não tenho preguiça de sentar, de escrever, de ler e de passar para vocês. Eu tiro sempre o tempo para isso, porque esse tempo, ele é um tempo que não volta mais. Se você perder de ouvir esse vídeo, você pode não ter tempo de ouvi-lo. E isso pode acontecer se você não se inscrever no canal, não deixar o seu like e não clicar lá em todos os vídeos, o YouTube não vai mandar para você o próximo vídeo, e você vai ficar sem saber. E pode perder o vídeo, entendeu? E também, se você não se interessar, não quer saber de nada, a gente nunca sabe quando que vamos morrer, não é isso? Nós sabemos que estamos vivos, mas não sabemos quando vamos morrer. Então, temos que conhecer a palavra e obedecer agora, em vida. Depois de morto, gente, não existe mais solução. Acabou. Só agora. Ou você aceita agora viver com o Senhor na vida eterna, ou vai viver com o inimigo na vida eterna também, no sofrimento. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e fique com o Senhor Jesus.